Terça-feira, culto de ensino, culto de doutrina, culto de sentar à mesa e estar no partir do pão. E eu quero convidar a igreja para que abra a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas. Esse texto ele está forte no coração essa semana e eu preciso ser fiel ao sinal de Deus. Capítulo 27, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas 27. Glória a Deus. Nós vamos ler os primeiros 9 versículos e depois a gente vamos sentar com a Bíblia aberta. Amém? Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor. Esse exceto, abrindo e fechando parênteses, foi um ato insano que o pai dele fez. E por causa disso, o pai dele acabou leproso. Então, a Bíblia diz que ele fez tudo o que o pai fez nas coisas boas. Ele não imitou a coisa errada. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou o portão de cima da casa do Senhor, da parte do alto, lá de cima. E também edificou, no plural, muitas obras sobre a muralha de Ofel. Também construiu, no plural, cidades, na região montanhosa de Judá, e castelos, também no plural, e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e o derrotou, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. E eles lhe trouxeram isto também no segundo e no terceiro ano. Então, tudo que ele recebeu lá é vezes 3 anos consecutivos. Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos, segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos demais atos de Jotão, e todas as suas guerras e empreendimentos, eis que está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Repete novamente a introdução. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Um jovem. E reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Diga: Senhor, fala comigo, que a tua palavra
ela me modele, me direcione. A tua palavra, ela me fortaleça no zelo e no amor, a tua palavra e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma noite de ensino, de estudar na palavra de Deus. Estamos recebendo hoje visitante, pastor Charley. Chegou da Ásia, estava na Ásia. Acabou de desembarcar agora, não, né? É uma noite de ensino e eu quero pedir que você preste muita atenção no que Deus tem para repartir e compartilhar conosco hoje. Muita atenção. Eu estou pregando exposto a verdade, eu vou chamá-la de assustadora desse texto. Nós lemos 9 versículos. E se tivéssemos hoje aqui uma prova, uma redação, ou fosse nos pedido que nós fizéssemos uma análise desse texto, eu quase que diria que todos nós iríamos dizer: Jotão, um homem a ser imitado, um exemplo. Porque o texto, ele é surpreendente. Eu diria que surpreendente. Poderíamos chamar, numa linguagem moderna hoje, de um case de sucesso. Um case de sucesso. É uma história assustadora, de tão bela. Mas, será? Eu quero que Deus, hoje, Ele, de forma muito individual, nos pegue de jeito com esta palavra. Eu diria que essa palavra, ela é assustadora, e você vai entender daqui a pouco. O texto começa dizendo de forma brilhante: Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Um menino. Quem aqui tem 25 anos? Tem alguém com 25 anos? Ninguém, né? 26? 26. Ah, o Jonatas. Fica de pé, Jonatas. Jonatas, filho do pastor Jonas e de Márcia. 26 aninhos. Menino, né? Um jovem. Obrigado. Jotão tem 25 anos quando começa a reinar. Pense você, um menino, um jovem. Ele recebe uma outorga de comandar um país. Comandar um país. O texto diz que ele comandou esse país por 16 longos anos. 16 anos ele esteve à frente desse país. 16 anos. O versículo 9 vai dizer por que foi 16 anos. Coloca o 9. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Então, presta atenção. Jotão, com 25 anos, ele assumiu o governo de uma nação. E durante 16 anos, ele teve no comando da nação. 16 anos. E por que não foi 17 anos? Porque ele morreu com 16. O texto, quase que de forma implícita, ele diz para nós que ele não chegou a 17 anos porque ele morreu. Teve um óbito. Por alguma razão ele morreu. Senão teria 17, 18, 19, 20 e por aí vai. Mas ele morreu com 16 anos.
Bem, o que esse Gideão, o que Jotão, em 16 anos de governo, como é que foi o reinado dele? Versículo 2, 27:2. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, Jotão, um jovem de 25 anos, ele decidiu servir a Deus. Ele decidiu ter uma vida reta diante de Deus. Eu vou bater muito em alguns pronomes. Ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Ele, Jotão. O texto diz que ele fez tudo segundo o seu pai Uzias, que ele sucedeu, tinha sido rei, havia feito. Uzias foi um rei sensacional. Quando ficou poderoso, fortalecido, grande, ele teve um desatino. Entrou no templo e, por causa disso, ele se achou talvez que tinha poder para tudo, fazer tudo. Era um rei também muito abençoado no sentido de governo. E ele entrou no templo e, por causa disso, o juízo de Deus veio, ele se tornou leproso. Bem, versículo 3. Por favor, Bruno, sublinhe isso aqui. Ele edificou o portão de cima da casa do Senhor. Ele edificou. Esse menino tem 25 anos. Fica ligado para você entender onde Deus vai nos levar. Ele edificou, ele começa a reinar e ele percebe, ele enxerga que o portão da casa do Senhor, do lugar sagrado, está destruído, e ele edifica. 25 anos. Mas ele não para. E também edificou. Agora, sublinha isso, por favor. Muitas, underline de baixo, muitas obras sobre a muralha. Então, ele edificou o portão de cima. E ele não parou. Ele também edificou muitas obras sobre a muralha de Ofel. Muitas. Ele tem só 25 anos. Versículo 4. Novamente sublinha. Colore. Também construiu. Aí agora sublinha embaixo. Cidades. Também construiu cidades. Mas o texto diz que ele construiu cidades na região montanhosa. É mais trabalhoso ou menos trabalhoso construir no alto? Mais trabalhoso. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá. Agora, coloque em outra cor. E castelos e torres nos bosques. Uau! Aqui tem um elemento dificultoso. Como é que se constrói castelos e torres? Aliás, mudando a pergunta, com que se constrói castelos e torres? Se constrói com que substância, com que elemento? Com pedra. Mas ele construiu castelos e torres na planície, aonde? O que é um bosque? É uma mata nativa? É uma mata densa? Como se transporta pedras pelo meio de um bosque? Você concorda que o grau de dificuldade é infinitamente maior? Sim ou não? Não tem rua, você tem obstáculos. Mas ele construiu castelos e torres nos bosques. Versículo 5. E também guerreou. Então ele constrói. Ele é um desbravador. Ele é uma pessoa que tem uma inclinação para a engenharia. Ele tinha 25 anos. Agora, talvez está com quanto? Está com 28, 29. E ele está construindo. Mas além de construir tudo isso, ele também guerreia. Ele guerreia. Ele é um comandante também. Ele guerreou. Então, ele não delega, ele comanda, ele está ali. Ele guerreou contra o rei dos filhos de Amon e o derrotou. Então, ele é um guerreiro, ele é um vencedor. Presta atenção, onde Deus vai nos levar.
De modo que os filhos de Amon, ele derrotou os filhos de Amon, e os filhos de Amon lhe pagaram durante 3 anos consecutivos uma fortuna incalculável. Primeiro ano, lhe deram 3.400 quilos de prata. 3.400 quilos de prata é quase 3,5 toneladas de prata. Depois, agora não, em casa, você bota assim, cotação do grama da prata. 1 quilo tem quantas gramas? 1.000 gramas, né? Foi isso que a gente estudou, né? Foi isso ou não? Foi isso? Eu estou brincando. E 1 tonelada tem quantas gramas? 1 milhão de gramas. 1 milhão. Então, isso é uma fortuna incalculável. Eu disse que ele recebeu uma fortuna incalculável de prata, porque foram, colore lá embaixo aqui, também no 2º e no 3º ano, esse valor. Então, o que ele recebeu lá em cima, ele recebeu 3 anos consecutivos, algo incalculável. Ele recebeu 1.000 toneladas, irmãos, 1.000 toneladas. Você faz o que é isso? 1.000, é 1.000 vezes 1.000. 1.000 toneladas de trigo, 1.000 toneladas de cevada. Meu Deus, isso é algo incalculável. Tudo isso ele recebeu. Então ele edifica, ele guerreia, ele procura obedecer a Deus. Ele. Fica ligado, fica ligado. Versículo 6. Assim Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Quanto aos demais atos de Jotão e todas as suas guerras, e empreende guerras, colore isso, todas, artigo no plural, as suas guerras. Então não foi só uma, foram muitas guerras. E os seus empreendimentos. E os seus o quê? Empreendimentos. Estão escritos. Versículo 8. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E o versículo 9 finaliza. Jotão, o quê? Então ele tinha 25, reinou 16, ele morreu quantos anos? Olha só, o Bruno colocou na tela, o grama do ouro, da prata hoje está R$ 6,33, $1 e pouquinho, né? Multiplica isso por alguns milhões de quilos, milhões de gramas. Muito bem. Jotão morreu com quantos anos? 41 anos. Um jovem que morreu. Se parasse aí, a gente diria, esse moço é um case de sucesso, de gestão, de administração, de governança, de tudo. O problema é que entra o capítulo 28. E é sobre isso que queremos falar nessa noite. Capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou, olha só que coisa, que semelhança. E reinou 16 anos em Jerusalém. Acás é o filho de quem? De Jotão. E não fez o que era reto. Agora colore isso. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não fez. Então o filho de Jotão, o pai morre com 41 anos de idade, ele está com 20, ele assumiu o trono do pai. Ele sucedeu o pai. Versículo 2. Agora colore isso. Acás andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Balaim. Uau! O filho de Jotão. Versículo 3. Ele também queimou incenso
no vale de Ben-Hinom e queimou os seus próprios filhos. Ele fez ritual satânico. Acais fez ritual satânico. Acais é filho de quem? De quem? De Jotão. Versículo 4. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Acais virou um feiticeiro. Acais virou um feiticeiro. Versículo 5. Por isso o Senhor seu Deus o entregou nas mãos dos sírios, os quais derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Acais também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Agora vamos lá para o final, capítulo 28, versículo 27. 28 e 27. Acais morreu e foi sepultado. O que Deus quer falar conosco hoje? O que Deus quer falar comigo? Primeiro comigo. Se você está minimamente prestando atenção, Acais, Jotão, foi um case de sucesso. Ele buscou a Deus, ele edificou, construiu, fez torres, fez castelos. Ele foi o cara. Ele fez muita coisa. Mas o texto diz que um dia ele morre. E ele foi um governo maravilhoso, enquanto governante, enquanto rei. Só tem um detalhe. E esse detalhe é o que eu quero falar para mim e para você hoje. Jotão, diga comigo assim, Jotão cuidou de si e cuidou do governo, do palácio, da cidade, do país, só esqueceu de cuidar da casa da família. Ele esqueceu, ele negligenciou. Sou pai de 3 filhos e quem tem telhado de vidro tem que vigiar muito. Como é que você consegue analisar um homem que é crente, que é trabalhador, que é dedicado, que é honrado, e o filho está enfiado até o talo na mão do diabo? Há um tempo atrás, alguém me procurou, uma pessoa da igreja, disse: pastor, o senhor poderia atender uma minha colega da minha sala? Claro. Aí falou o assunto. Ela é filha de um pastor e ela confidenciou comigo que assim que fizer a maioridade, ela já decidiu que vai sair de casa e vai servir a uma outra coisa. Eu falei: como assim? O pai dela era pastor de uma igreja aqui perto de nós. E ela confidenciou com a colega na sala de aula, que era muito amiga, que quando ela atingir uma idade, ela vai sair de casa e vai para uma outra religião. E eu lembro que eu falei com essa irmã daqui, colega, eu falei: olha, esse assunto aí é assunto para o Deus do trono tratar ou o pai. Ela deve estar vivendo uma esquizofrenia dentro de casa. E ela disse assim, dentro dela: o Deus dele eu não quero, não. Eu não quero o Deus dele, não.
Jotão me assusta, porque Jotão parece que ele pensou nele, não, eu vou ser fiel a Deus. Jotão pensou na gestão do governo, faz muro, conserta, faz torre, faz isso, pá, guerra, e esqueceu de cuidar dentro de casa. Esqueceu de cuidar dentro de casa. Eu gosto muito quando Jacó está voltando, depois de anos com Labão, e encontra Esaú. Gosto muito daquela passagem. E Esaú, vem comigo. Eu disse, não, vai na frente, pode ir. Eu vou no passo dos meninos, eu vou no passo da família. Eu queria hoje estar falando só para obreiros, e falando para mim. Porque parece que tem vezes que a gente está tão dedicado no altar, e esquece a família. Eu te pergunto, eu me pergunto, nos perguntemos, o que que leva um filho chamado Acás, filho de um pai chamado Jotão, virar um satanista? Porque quem sacrifica filho a demônios é o quê? Me perdoe, YouTube, é macabro. É macabro. É macabro. Significa que naquele andar de vida, Acás, que está com 20 anos, ele começou a dizer, não, eu não quero o Deus dele, não. Não quero, não. Ele está aí, bem sucedido, procurando fazer a vontade de Deus, mas a ficha aqui não caiu, não. Ele vira um satanista. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é desesperador, irmãos. Porque um dia, eu e você vamos passar para a eternidade. Há um ditado popular lá fora que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, às vezes não é crentinho não, irmãos. É o dia a dia da casa. É o dia a dia da casa que forma aquela família, aquela geração. O que mais me impressiona na Bíblia é o livro de Ruth, porque Noemi, vivendo em Moabe, perdendo o marido, perdendo os filhos, 10 anos, aquela convivência conseguiu impactar duas moabitas, Ruth e Orfa, impactar, porque as duas disseram, nós vamos contigo, voltar para Israel, vamos contigo. Eu não posso, você tem que casar, como é que, não, Orfa desiste, mas Ruth vai, e Ruth fala, o que Ruth fala, você lembra? Onde você for, eu vou contigo, onde tu passar a noite, onde tu morrer, eu morro, e, para botar cereja no bolo, olha aqui minha sogra, o teu Deus é o meu Deus. O que levou isso? O que fez com que, o que Noemi deu para Ruth dizer isso para ela? Deu dinheiro? Ela tinha alguma promessa que lá? Não, foi a convivência. Quando eu leio a vida de Jotão, no versículo 9, glória a Deus, o cara foi, eu quero ser igual, eu não quero ser igual não. Quando Jotão morre, está cheio de placas, essa torre feita pelo rei Jotão, esse castelo, rei Jotão, esse muro, rei Jotão, essa guerra, rei Jotão, essa riqueza, rei Jotão. E se alguém pergunta, e o filho dele? Ih, cara, deixa quieto. Deixa quieto. Não, deixa quieto. Não, muda de assunto. Deixa quieto. Como assim deixa quieto? Ele não procurava ser reto? Sim, mas e o filho? Deixa quieto. Satanista. Irmãos, onde estão nossos filhos? Eu sei que não é fácil.
Eu sei que não é fácil. Hoje pela manhã, foi o culto em ações de graça da pastora Antonieta Nadivec. Eu fui lá com a minha esposa. Ela acabou passando mal, não pôde ir no culto. Está com 84 anos, bem debilitadinha. Mas os 2 filhos dela que vieram para o culto foram os pregadores. Um dos filhos queria até que eu pregasse. Eu falei, não, quero te ouvir, cara. Veio um filho de Portugal, pastor da Adivec, que está bombando. Vai abrir mais uma igreja agora em agosto. E o outro filho dos Estados Unidos. Os 2 foram os pregadores. Os 2. Palavra ungida. Palavra gloriosa. Saí de lá, fui visitar ela, estava na caminha, me ajoelhei na cama, ao lado dela, que ela estava deitada. Oramos agradecendo. Eu falei, querida, os teus 2 filhos foram os 2 profetas hoje. Os 2 profetas. Sabe, irmãos, o que adianta a gente ter um monte de torre com o nosso nome? O que adianta ter castelo com a nossa placa lá? Nossa placa lá. Jaime Soares fez esse prédio, fez esse viaduto, fez essa ponte. O que adianta dizer? Quando o Jotão morreu, ele deixou um saldo bancário absurdo. Deixou o governo rico. Rico. Mas esse texto diz para mim, irmãos, que a maior riqueza que um homem tem não é o saldo do banco. A maior riqueza que o homem tem não é a quantidade de fazendas. A maior riqueza que um homem tem é poder dizer o que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a riqueza. Essa é a riqueza. Ela falou, pastor Jaime, eu estou feliz porque um filho é missionário na América, o outro é na Europa. Essa é a riqueza. Capítulo 27. Coloca novamente o versículo de número 5. 27, 5. Não, me perdoe, 27, 5 não, 27, 3. Ele edificou o portão da casa do Senhor. Fico pensando, cada rabino, cada religioso que chegava ali, olhava ali, aquilo agora edificado. Oh, que o Deus de Abraão, de Isaac te abençoe. Edificou o portão. Também edificou muitas obras. Plaquinha aqui, dia da inauguração. Jotão. Às vezes a gente fala assim, em alguns lugares. Não, pastor, foi aqui, construiu umas 10 congregações. Uau! Construiu um asilo, um orfanato, um centro de recuperação. Uau! Fiz um prédio educacional, 10 andares. Uau! Pastor, o saldo da igreja, a gente está orando para onde que a gente vai abençoar? Onde que a gente vai abençoar? Está transbordando. A gente está procurando projetos para abençoar. Só não pode ninguém. Aí o Jotão é um sucesso ao inverso. Eu não quero ter sucesso nas placas de obras feitas. Eu quero ter o sucesso de Josué. Eu acho que você também devia querer esse.
eu e a minha casa. Irmãos, o menino Acás, jovem, assume o trono do pai. E parece que ele aperta o botão assim, eu vou andar no caminho de Satanás. Nós temos que levantar uma campanha de orar por nossas famílias, irmãos. A gente tem que levantar uma campanha de clamar a Deus por um milagre. Nesse tempo dessa cultura woke aí, que a gente... Outro dia eu falei com um que passou para fazer um curso. Eu vou falar na UF. Eu falei, qual curso que vai fazer? Eu falei, olha, eu pensaria 10 vezes. Eu falei, eu pensaria 10 não, pensaria 50 vezes. 50. Porque se fosse um curso de exata, vai queimar a pestana, não vai ter tempo para o resto. Mas humanas, eu falei, olha, a chance de dar ruim é quase de 120%. Porque exatas, a coisa é tão atordoante, é tão enlouquecedor, que o cara vai ter que, vai pirar. Mas humanas, aonde? A chance de dar ruim é muito alta. 9 versículos de Jotão. Fez, edificou, guerreou, ganhou, recebeu, mas um dia morre. Você sabia que eu e você vamos passar para a eternidade? Hein? Diga assim, o meu dia, ele vai chegar. O detalhe é como vai ficar a geração aqui. É isso que tem que pesar na balança. Então, diminua um pouco as construções e cuide um pouco de dentro de casa. Diminua um pouco as vigílias, os montes, os vales, e fica um pouco dentro de casa. Diminua um pouco as cruzadas, e fica um pouco em casa com pipoca, e fica um pouco em casa. Fica um pouco em casa. Irmãos, isso é para hoje. Isso é para agora. Porque senão a gente vai perder a sucessão. Se não levar isso a sério, a gente vai perder. Porque a gente fica muito espiritual. Muito espiritual, irmãos. A gente sai para pregar e vai emendando. Preguei agora, fim de semana, foi avisado, estava em Mato Grosso do Sul. Lá enquanto, pô, pastor, prega segunda-feira, reunião geral. Aí, se você aceita, tem um outro, pastor, a terça-feira é Santa Ceia Geral também. Aí, foi sábado, foi domingo, foi segunda, foi terça, foi quarta. Irmãos, eu lembro que eu encontrei numa viagem dessa, pregando aí, uma pessoa, não vou falar o nome, sentamos no mesmo, um ao lado do outro. Fomos conversando, quase, um tempão de voo, 2 horas e pouco. A pessoa falou assim, pessoal, eu nem troco mais de mala, porque eu tenho 2 malas. Eu só chego e só troco de mala, e deixa, e a pessoa lava, e quando eu volto eu pego a outra. Irmãos, eu fiquei assustado. A pessoa falou que ela tem 2 malas prontas, com os mesmos enxovais. Ela falou assim, eu chego de viagem com uma, com a roupa suja, com tudo, deixo, a secretária pega tudo, já abre, bota para lavar, blá, 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 e eu já pego a outra e já vou embora. Porque é outra agenda. É outra agenda. Aí, o casamento vai para o ralo. Os filhos vão para o ralo. A família vai para o ralo. Aí você fala, mas como assim?
mas, meu Deus, um homem de Deus com tanta coisa, assim, com tanta coisa. Jotão construiu, edificou o portão, edificou muitas obras. Bota o versículo 4, torres e edificou, sublinha também isso aqui, cidades, castelos e torres. Irmãos, quanto tempo demanda para fazer cidades, castelos e torres? Sabe? Vem cá, pastor. Bate aqui no meu. Poxa, seu cara. Não é besteira, não é que eu gosto de obra, eu gosto de obra. Fala assim, qual é a última? Qual é a última? Qual foi a última? Agora é um castelo, estou preparando um castelo, e eu quero um castelão. Assim, uau, obrigado. Uau. Você tem que gostar de obra, mas você tem que ter, né? E a família sabe disso. A vigilância total. Porque você olha assim e vê que o menino foi lá e, em vez de comprar um tênis, comprou uma sapatilha. Você, hã? Como assim? Como assim? Está em código. Como assim? Dá vontade desse Jotão? Diminui um pouco. Jotão, você tem um garoto que é um adolescente. Senta um pouco com ele, cara. Para um pouco com ele. Porque tu não sabe quanto tempo tu vai ficar. Ele morreu com 41 anos de idade. O filho com 20. Então o filho pegou um bom período de Jotão, mas Jotão está onde? Tocando as obras. Ele está no bosque. Ele está no bosque, ele está na guerra. Será que Deus não está falando comigo, contigo, não, irmão? De dar um desespero no coração. Eu já falei algumas vezes, porque me marcou muito, o pastor Lourenço Olson, que era o diretor do IBP. Eu era jovem, ele dizia assim, irmãos, traga os filhos para a igreja. Pode dormir no banco ou debaixo do banco, porque se cair um fogo, queima eles. A gente está entregando os filhos às babás, E hoje, irmão, a guerra aumentou. Porque hoje tem um computador na mão. Meu Deus. Hoje tem um computador na mão. Um computador na mão. As crianças estão expostas. Mas a gente está tão ocupado. Campanhas cruzadas, campanhas. Irmãos, foi 10 mil pessoas. Mas de lá eu peguei o voo, cheguei na outra e... Foi só chegar em casa, trocar de mala. Troquei de mala e saí. Está aqui meu pastor, Charlie, que um dia falou comigo, pastor na América Latina, vários países, mas um dia, 2 filhos, não, eu vou voltar para meus filhos estudarem. Voltou para o Brasil. E o líder dele não aceitou. Não, então não vai, não. Então vai ficar fora. E ficou fora. Tirou até o salário dele. Não, eu tenho 2 filhos. Eu vou parar para os meus filhos estudar. Mas como Deus não deve nada a ninguém. Um irmão da igreja que congregava na denominação abraçou ele. Não, eu vou te dar um emprego, cara. Eu vou te abençoar. Você não vai passar fome, não. Onde está a nossa família, irmãos? Como disse, desgraça pouco é besteira.
Coloca novamente o versículo, capítulo 27, versículo 2. Colore isso aqui agora. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez. E o filho Acácio? Ele foi crente. E o filho Acácio? É aquela tal história da EBD. Não manda o filho para a EBD, não. Tu vai com ele. Como é que eu vou fazer com que a escola dominical entre no meu filho, se eu não vou, eu mando? Como, irmãos? Como? Como que eu vou colocar a escola na nossa criança? A gente não vai. A gente manda. É desesperador domingo, dá vontade de botar umas pedras e começar a apedrejar a gente aqui. Tem pai que para o carro e abre a porta. Beijinho, Deus te abençoe, volto para te pegar. Deixa o filho e vai embora. Deixa o filho e vai embora. Tem uns que eu corro lá, o cara está só de bermudinha. Eu falei, ô varão, não, vim trazer para a EBD, que ele ama. E irmã estava dando pé do ouvido. É que ele ama a escola. Ele ama a escola. E o cara está de bermuda. Eu falei, meu irmão, isso vai dar explosão, hein? Vai chegar um momento que ele vai dizer assim, papai me leva, mas ele não gosta. Eu também não vou hoje, não. E se vier, vai desligar o botão, vai dar um mute. Vai dar um mute. Irmãos, isso é sério demais. Jotão foi um homem que, novo, decidiu se fazer a coisa certa aos olhos do Senhor. Decidiu tudo. Mas esqueceu o mais importante. Não leu Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha o tempo verbal, serviremos ao Senhor. Hoje a gente não tem mais, e eu confesso meu pecado, não fiz muito, o chamado culto doméstico. Em que os filhos, você vai ser o pastor, você vai ser o dirigente do coral, você puxa o hino. Hoje a coisa está difícil, irmãos. A maioria aqui, como eu estou a vida toda nessa igreja, eu conheci os pais, Dário Monteiro, conheci o pai e a mãe, e muitos outros aqui, conheci pai, Anderson, conheci pai e mãe, Cri-Cri, Malinha sem alça, os dois lá com os filhos. Mas hoje, a gente está cruzando os braços. Pastor, lá em casa não. Se quiser ir, vai. Se não quiser, estou indo. Estou indo. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Eu lembro que eu ia para a congregação Varginha, chamada Varginha na época, hoje Roda de Saron, no selim da bicicleta do meu pai. No selim da bicicleta do meu pai. No selim de bicicleta, lá para Varginha. Irmãos, vamos cuidar da casa. Jotão construiu tudo do lado de fora. Esqueceu o mais importante. Está aqui pastor Maurício. Conheci Stefânia, conheci Raimundo. Casei eles. 2 filhos no ministério. 2 filhos no ministério. Onde estão os nossos filhos? Irmãos, é para a gente fazer uma campanha de jejum. Botar a boca no pó, levantar de madrugada. Deus. Eu vi a minha mãe falando, e o dia. Essa semana postei a foto dela. Não tive filho para o diabo. Não tinha estudo, não fiz não tive filho para o diabo. Eu não tive filho para o diabo. A gente precisa entrar numa campanha, irmãos. Entrar numa campanha, dizer, Deus, a nossa casa não vai ter a caça. A nossa casa não vai ter a caça. Não vai ter não. Não vai ter não.
A nossa casa não vai ter a caça. Não. Jotão é o cara, cheio de placas, cheio de aplausos, cheio. O filho satanista. E se não for satanista, vai por... Hã? Como assim? Como assim? Você é só subir o complexo, você vai ver uma garotada. Não, é aquele... Mas como assim? Olha o nome deles. Ezequiel, Daniel. Mas como assim? Em que momento a gente perdeu esse gap, essa coisa? Em que momento? Perdeu em algum momento. Perdeu em algum momento. Não, todo mundo junto, vamos para a casa do Senhor. Uma das passagens que você conhece, que mais me impressiona, eu digo, Deus, deixa eu tentar ousar imitar um pouquinho isso. É a passagem de Noé. Deus falou com quem? Com Noé. Constrói uma arca. Noé é casado. Sim, amém ou não amém? Noé tem quantos filhos? 3. Sem Cão e Jafé. A arca levou mais de 100 anos para ser feita. Mas quando a arca ficou pronta, o que a Bíblia diz? Noé, esposa, os 3 filhos e as 3 noras. O maior milagre para mim da arca de Noé não é o tamanho, não foi os bichos, não foram os bichos, não foi a madeira. O maior milagre para mim foi a família inteira entrar na arca. A família inteira entrou na arca. E a família entrou inteira na arca, porque a parte mais difícil não foi carregar madeira, foi manter a família unida naquele propósito. Manter a família ligada naquele propósito. A gente hoje torce para o filho ser jogador, atleta, formado, 1000 coisas. Não. Primeiro, servo de Deus, apaixonado pelo reino, com o coração de Deus, temente. Eu quero que meus filhos dobrem os joelhos por sozinhos, não quero mandar, não. Quero que eles aprendam a falar com Deus. Nunca mandei nenhum filho meu se batizar. Orava. Não vou. Era o pastor, podia impor. Não, Deus me guarde. Foi um por um. Pai, eu quero me batizar. Eu falei, amém. Pastor, quero passar pelas águas. Amém. Eu não quero ter uma geração de Acás. Você está aqui hoje, amém? Coloque-se em pé, por favor. Eu não quero uma geração de Acás. Eu não quero. E, irmãos, só tem uma maneira de não ter uma geração de Acás. Só tem uma maneira. É arregaçando as mangas. Arregaçando as mangas. Capítulo 28, versículo 3. Coloca na tela. Capítulo 28, versículo 3. Não, 28 e 3. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Agora, sublinha isso aqui. E queimou os seus próprios filhos. Então, os filhos de Acás eram o que de Jotão? Netos. Irmãos, Jotão não podia reclamar porque já tinha morrido, né? Mas e a mãe Jerusa? O texto não fala nada dela. Então me permite fazer uma pergunta. Como é que ficou Jerusa nessa história? É o contraste daquela viúva que o credor chegou. Ela fala assim, meu marido, meu, pronome possessivo. Na primeira pessoa, meu marido, ou seja, ele não tinha amante, era só meu. Ele não era safado. Meu marido. Meu marido morreu. Mas meu marido temia Deus. Era crente e era teu servo. Ô, irmãos, eu quero que um dia a pastorinha aqui fale de mim.
Não vai cantar Já Se Foi, não, hein, cara. Meu marido, teu servo, temia a Deus. Porque tem marido que quando morre, olha, livramento, hein? Deus do livramento, hein? Livramento, hein? Oh, Deus, livramento. Porque era tão tribuloso que foi livramento. Sabe, irmãos, quero hoje fazer contigo um clamor pelas nossas famílias, nossos filhos. Nós vamos fazer um clamor. Nós não temos filhos para o diabo. Agora, em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, o presbítero mandou o filho dele me levar no aeroporto. A Luciane deve ter prestado atenção nisso. Entramos no carro, um empresário, uma Pajero Diamond nova. Entrei no carro com ele, um jovem, 20, quantos anos? 20 e poucos anos. 22 anos. Hã? Ele, 20 anos. Foi me levar no aeroporto de Araçatuba, uma hora e pouca de viagem. Entrei no carro, nós aceitamos, para sair do hotel, ele falou assim: pastor, o senhor pode fazer uma oração pela viagem? Eu falei: uau. Partiu dele. Eu falei: que coisa linda, irmãos. Um menino, filho de um empresário, terceiro ano de medicina, muita bala na agulha. Pastor, você pode fazer uma oração pela nossa viagem? Eu falei: poxa, já gostava desse garoto, agora gosto mais. É crente. Eu não mandei, eu não sugeri, eu não falei, embora a gente ia falar, vamos orar. Partiu dele de forma espontânea. E por que partiu dele de forma espontânea? Irmãos, a igreja começa na casa, irmãos. A igreja não começa na catedral, na church. A igreja começa na casa. A igreja começa no quarto, na sala, na cozinha. Então, se dentro de casa tem palavrão, se dentro de casa tem murmuração, se dentro de casa tem infâmia, irmão, as crianças hoje estão ouvindo tudo. Você fala, aquele é um falso. Ela só registra aquilo. Só registra aquilo. Só registra. Aí, a gente acha que isso é besteira. Lá na frente, está botando roupa branca, está indo para a cachoeira. Mas como assim? Como assim? Como assim? Pô, mas ele fez tanta coisa. Ó Deus, isso não é justo. Não é justo? Não é justo? Irmãos, não é castelo, nem torres, nem muros, nem cidade. É família. É instrui o menino no caminho que deve andar. Agora, instrui no caminho, junto com ele, sendo exemplo. Você entendeu isso hoje? Vamos orar e vamos pedir a Deus. Eu quero orar pelos os filhos. Você que está aqui, que você é pai, você é mãe, às vezes tem percalço. Filhos ficam frios na fé e tá. Eu até entendo, irmãos. Pastor, está meio frio. Até entendo. Agora, virar de lado, virar satanista, aí não. Aí não. Aí não. Ficar frio, eu até entendo. Eu até entendo. Mas satanista, não. Aí não. Aí foi demais. Eu quero orar por cada filho. Quero agora orar pelos meus netos. São 6 netos. Deus, eu quero esses 6 netos na tua casa, no teu altar. Você vai orar pelos teus filhos. Pai querido, Jotão, Deus, fez muita coisa. Ele foi muito grande do lado de fora. E ele fracassou do lado de dentro. Ó Deus, o homem que construiu tudo, que fez tantas coisas, o homem que guerreou, que conquistou, ele perdeu dentro de casa. Eu oro, Pai querido, por cada filho e por cada neto, neta do teu povo que está aqui. Ó Deus, que
nossos filhos, que a nossa geração seja uma geração sacerdotal. Eu oro por cada filho, cada filha que tu me confiou. Eu oro, Deus, por cada um deles. Eu te agradeço, Pai, porque meu pai e minha mãe partiram para a eternidade, sabendo que os filhos estão na tua casa. Ó Deus, eu te peço também esse presente. O dia que eu partir, Deus, que chegar a minha hora, eu quero ter a certeza que meus filhos, meus netos, estão apaixonados por ti. Ó Deus, que nenhum filho tome outro caminho. Nenhum neto tome outro caminho. Não teremos endemoniados, satanistas. Não teremos loucos. Acais queimou os próprios filhos. Meu Deus! Ó Deus, que nível de demônio é esse? Que nível de pacto é esse? Ó Deus, guarda a nossa família. Cobre-nos com teu sangue. Nossos filhos serão bênção, flechas na mão do Deus Todo-Poderoso. Nossa casa será bênção. Nossa casa será para ti. Será um pedaço do céu. Em nome de Jesus, consagramos família, consagramos netos, consagramos todos no altar, todos no altar, consagramos para a glória do Deus Todo-Poderoso. E todos nós dizemos amém. Diga amém, meu irmão. Diga, minha casa é do Senhor, a minha geração é do Senhor, ela vai servir até a volta de Cristo, até a volta de Cristo, ela vai servir, em nome de Jesus.